Bem-vindos de volta à História da Igreja. Eu sou Lynn Hilton Wilson. E eu sou Jack Welch. E estamos animados para falar sobre a seção 18 de Doutrina e Convênios. Fazemos parte da equipe da Central das Escrituras, onde edificamos a fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas, tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. E ao falarmos sobre os antecedentes históricos, Jack é a pessoa perfeita para falar sobre a página de rosto, algumas das pesquisas de impressão e a época do livro de Mórmon, bem como alguns dos antecedentes específicos dessa maravilhosa seção de doutrina e convênios que foi dada a Oliver Cowdery. Mas quero começar com algumas de nossas perguntas difíceis. Joseph pirateou o manuscrito Spalding? Essa pergunta que fizemos sobre o manuscrito Spalding não vem muito à tona agora, mas no século XVIII era um problema muito maior. Mas acho que fazia parte dos esforços adversários para tirar parte da crença nesse novo texto, dizendo: acho que alguém escreveu algo sobre alguma coisa que poderia ter algo a ver com isso, mas o manuscrito Spalding foi perdido e nunca puderam testá-lo. Mas eu o li e ri do fato de as pessoas acharem que se tratava do mesmo século ou das mesmas pessoas. Bem, o manuscrito Spalding nunca foi publicado, e, portanto, ninguém o tinha lido. Mas quando Philastrus Hurlbut escreve seu livro Mormonism Unveiled, que foi publicado pela E.D. Howe, mas Hurlbut havia sido excomungado da igreja, e ele faz todo tipo de crítica, a maioria das quais não tem qualquer sustentação. Mas ele está descontente com a experiência que teve na igreja. Ele ficou envergonhado, foi excomungado por relações sexuais com uma mulher que ele estava ensinando como missionário. E sabe, ele mereceu ser excomungado. Na verdade, ele foi tratado com grande generosidade de Joseph e teve a oportunidade de voltar e se arrepender, mas tudo o que ele queria fazer era coletar informações que pudesse usar para prejudicar a igreja. E no ano de sua morte, foi ele quem teve a ideia do que deveria ser o manuscrito Spalding. Quer ele o tenha lido ou não. Solomon Spalding era uma pessoa influente, ele era muito letrado. Ele havia escrito esse manuscrito na região de Ohio. Ele morou em Pittsburgh, portanto está bem nessa área. E pode ser que Hurlbut tenha ido em sua missão para a área de Pittsburgh e tenha ouvido algo sobre isso lá. Não sabemos. Mas isso faria sentido para mim. Mas ele não o leu, a não ser para saber que alguém havia escrito esse romance. E é uma história e tanto, sabe? É uma história do Império Romano, não na era de 600 a.C., é muito diferente. Alguns romanos chegam, se estabelecem e se relacionam com os nativos americanos. E todo o manuscrito de Solomon Spalding, se você quiser lê-lo, foi publicado pelo Centro de Estudos Religiosos da BYU. Kent Jackson o editou. Você pode encontrá-lo online. É uma história encantadora. Nunca foi vendido. Nunca foi publicado como Spalding esperava. Mas ele é usado para dizer que esta é a resposta para a pergunta sobre o livro de Mormon. O que absolutamente não é. Bem, ele foi usado até encontrarem esse manuscrito no Havaí. Ele foi parar no Havaí porque uma das pessoas que o tinha em Ohio mudou-se para Honolulu e lá ele foi parar e alguém o encontrou. O que posso recomendar que as pessoas leiam sobre isso? Há o livro que mencionei, publicado pelo Centro de Estudos Religiosos, que tem uma ótima introdução e explicação de todos esses detalhes. Você pode encontrá-lo online, o link está na tela. Ele é gratuito. Também há um resumo muito bom da situação e é encontrado na Enciclopédia do Mormonismo, onde basta procurar por Spalding, manuscrito. E ele também está disponível digitalmente online. Agora, a enciclopédia foi publicada no ano do livro. E o livro do Centro de Estudos Religiosos não foi feito por Kent Jackson até o ano do livro. E o artigo da Enciclopédia do Mormonismo não fala sobre o material de Kent Jackson. Apenas apontei isso para dizer que a enciclopédia oferece muita história boa. No entanto, para obtê-los é necessário analisar ambos os manuscritos.
Isso é ótimo. Há uma linha do tempo associada à seção 18 de Doutrina e Convênios. Lembrem-se de que foi em 1827. E.B. Grandin compra o jornal de Palmyra, o Wayne County Sentinel. Ele tinha sido estagiário lá e as pessoas que trabalhavam lá, a equipe de editores, permaneceu e ainda trabalha lá. Mudamos apenas de chapéu para determinar o proprietário e a responsabilidade financeira. Portanto, ele também tem pessoas experientes que o ajudam nos outros trabalhos, como impressores, leitores de sites e revisores. Mas lembrem-se, espero que já tenham memorizado, as datas de tradução do Livro de Mórmon ocorreram no período de 7 de abril a 30 de junho. E então, no mês de junho, temos essas 4 testemunhas que viram o anjo Moroni e as placas, bem como provavelmente na primeira semana de julho, as 8 testemunhas. Então, iniciamos a busca por um editor. Falaremos mais sobre isso no futuro, pois a seção 18 é anterior a esta. Foi publicada em junho. Junho de 1829. Portanto, a publicação e Martin Harris hipotecam sua fazenda. Ele só precisa hipotecar 150 de seus 320 acres. Portanto, não é a fazenda inteira. Mas falaremos um pouco mais sobre essa composição tipográfica original e a impressão que foi feita. E da última vez, você deve se lembrar, Lynn, que falamos sobre as restrições de tempo na edição. Além de fazer o livro de Mórmon, que por si só teria sido uma realização incrível naquele período, houve 16 revelações que foram recebidas nessas primeiras 18 sessões de doutrina e convênios durante os meses de abril, maio e junho. E a sessão 18 foi recebida em junho, enquanto eles estavam trabalhando nas placas menores de Nephi e traduzindo a primeira parte do livro de Mórmon. Agora, as outras revelações foram dadas aos Whitmers e a outras pessoas, algumas delas logo no início a Oliver Cowdery, quando ele começou a trabalhar como escrevente. Seção 5 para Martin Harris. Já tratamos delas antes aqui, mas a sessão 18 acho que é realmente interessante porque acho que na ordem em que elas vieram, provavelmente foi em um domingo. Só suponho, mas acho que eles não trabalharam muito na tradução do livro de Mórmon no domingo. E acho que, para Oliver ter recebido essa bênção pessoal sobre qual seria seu próximo papel na igreja, chegando lá em meados de junho, teria sido muito significativo. Agora, aqui está outro ponto interessante. Se você olhar na primeira parte da sessão 18, a revelação começa. Agora eis que por causa daquilo que tu, meu servo Oliver Cowdery, desejaste saber de mim, digo-te estas palavras. Então, aparentemente, Oliver pediu uma revelação. Os outros receberam as suas, é claro, e disseram, bem, não me deixe de fora. E ele recebe, é claro, uma revelação muito mais longa e muito mais substantiva em vários aspectos. Olhem, a revelação continua. Falando como Cristo, eis que te manifestei por meu Espírito, em muitas ocasiões, que as coisas que escreveste são verdadeiras. Portanto, sabes que são verdadeiras. Isso é interessante, isso é antes de ele realmente ver. A manifestação com Moroni e as outras duas, das 3 testemunhas. E então o versículo 3, e se tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento. De que confies nas coisas que estão escritas. Em outras palavras, isso não é apenas um tipo de história. Isso é a Escritura. E você deve confiar no livro de Mórmon. O que Oliver Cowdery faz, e acho que foi imediatamente após ele receber essa bênção, ele disse, tudo bem, eu tenho o manuscrito. Ele era o detentor da pilha de páginas que haviam sido escritas. Ele, como vocês devem saber, criou um manuscrito de impressão. Assim que traduzido, Joseph disse a Oliver, precisamos de uma cópia. Precisamos de uma cópia das páginas perdidas de Martin Harris, mas não podemos levar os originais para a gráfica.
Com certeza, e o trabalho do Oliver é proteger o manuscrito. Ele tem essas páginas. Suponho que ele as esteja revisando, olhando para elas, folheando-as um pouco. Mas agora lhe foi dito que você deve confiar nelas e que elas devem ser usadas como escritura. A igreja ainda não havia sido organizada, mas ela foi claramente antecipada. Porque até mesmo o livro de Mormon falava sobre a necessidade de uma igreja, e 12 apóstolos ou 12 discípulos, e como no livro de Moroni, como ordenar sacerdotes e élderes, como batizar e como a igreja deveria ser administrada. Acho por isso que Joseph pede a Oliver para que ele leia o texto e vamos organizar a igreja como foi feito. Oliver conhecia o texto do livro de Mormon, ou pelo menos o que estamos chamando de nossa cópia de Nefi Moroni. Ele o conhecia tão bem que foi capaz de extrair essas coisas. Mas, Jack, não há capítulos e versículos como os conhecemos. E tenho certeza de que foi uma enorme responsabilidade não apenas escrevê-lo pela segunda vez, mas sinto que Oliver. Se o Senhor lhe pedisse para ler suas revelações, as revelações que recebeu no passado. E use-as, e o que Oliver faz? Se senta, acho que no final daquela tarde, e escreve um documento, chamado Artigos e Convênios da Igreja. E ele começa dizendo um mandamento de Deus para Oliver. Como ele deveria edificar sua igreja e a maneira de fazê-lo. E ele, Oliver. Agora eu acho que ele se refere a Deus, não a Oliver, mas Oliver foi então ordenado para escrever uma espécie de manual inicial de como a igreja deveria ser organizada. Temos essa data? Sim, temos. Temos esse texto. E não foi feito muito com ele. Mas há um artigo na BYU Studies, é claro, e foi publicado em 2004. Portanto, no site da BYU Studies, tem outros lugares, você pode encontrar isso rapidamente. O manuscrito completo está lá, as fotos, a transcrição. Scott Fallring analisou e fez todo tipo de análise do texto. David Whittaker editou uma coleção de materiais chamada Firm Foundation, Organização e Administração da Igreja. E os primeiros capítulos tratam da organização inicial da igreja e como as coisas começaram, com os vários cargos, procedimentos e ordenanças da igreja. Meu artigo é sobre o livro de Mormon como a pedra fundamental da administração da igreja. E o que fiz aqui foi examinar todo o livro de Mormon e extrair instruções que qualquer pessoa poderia ter encontrado ao ler o livro de Mormon. Você aprende como a igreja deve funcionar, como as famílias devem orar juntas como famílias em oração. Você sabia que 3º Nef 18 diz para orar em família? Neste artigo do livro, Firme Alicerce, você encontrará algo que não está no artigo do BYU Studies, onde peguei o livro de Oliver Cowdery, uns artigos da Igreja de Cristo, e coloquei em negrito, como você pode ver. Todas as palavras que vêm do livro de Mormon, e lhe dei o capítulo e versículo, de onde elas vieram. E também há algumas frases que vêm da seção 18 de Doutrina e Convênios. A confiança da Igreja no livro de Mormon como escritura não foi uma reflexão tardia que surgiu depois quando alguém pensou, bem, como esse livro de Mormon será usado? Não, ele estava lá desde o início. Creio eu desde as instruções que foram reveladas para Joseph Smith. Agora a pergunta é, então por que precisamos da seção 20? Se já temos as regras da Igreja de Cristo... Bem, acho que Joseph olhou para isso e disse, bom trabalho, Oliver. Você sabe, você analisou e retirou algumas coisas, mas está um pouco disperso. Sabe, são versículos aleatórios que você retirou. E tudo isso são seleções das Escrituras. Não diz quem vai fazer essas coisas. Não há realmente uma estrutura organizacional que a seção 20 fornecerá em seguida. Quem será a pessoa que realiza esses batismos de que fala o capítulo 18 de 3º Nef? A mão de Joseph também é vista nela. E então, é claro, o Senhor deu sua bênção sobre ela e disse, vamos recebê-la como escritura. E assim foi. A seção 20 não foi realmente recebida e escrita até que eles estivessem se preparando para a organização da igreja.
em 6 de abril de 1830. E isso acontece 10 dias após o lançamento do Livro de Mormon na impressora Grandin. Demorou muito mais tempo para compor, imprimir e encadernar do que para traduzir. Mas assim que for lançado, ele sai no final de março. E agora todos podem ter sua cópia do Livro de Mormon. E agora a igreja pode ser organizada. E outra coisa que acho importante mencionar aqui é que os Whitmers eram, é claro, protestantes convictos. E Oliver Cowdery também. E a ideia de usar a Bíblia como escritura foi crucial para a organização de suas igrejas. Agora, faz sentido que o Livro de Mormon assumisse esse papel para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que esses dois sejam um só na nossa. Ezequiel 37. Também exigia que ambos estivessem lá. A vara de José e a vara de Judá. E como todos eles se unem, e a igreja então pode ir adiante. É a vontade do Senhor. Fico feliz que você tenha mencionado as outras igrejas, porque uma pergunta que gosto de retomar entre as perguntas difíceis é: José era um produto de seu ambiente? E em muitos aspectos a resposta é sim. Mas quando se trata da doutrina e de toda a publicação do Livro de Mormon, a resposta é não. E eu só quero lembrar. O contexto histórico da América Protestante. Ainda estamos, vocês sabem, em 1829. Nós somos a grande maioria dos protestantes crentes em Cristo. E desde 1620 até agora temos a Bíblia como a fonte mais amada da verdade. E as pessoas têm sido, de fato, eu até estudei isso em Massachusetts, no final do século XVII. Era admirável a taxa de alfabetização, em torno de 98%, que permitia às pessoas ler a Bíblia. E como elas a valorizavam. Ela era sua máxima autoridade e fonte de fé. Portanto, Joseph não é como o ambiente em que vivia, dizendo: acho que precisamos de outro livro de escrituras para esclarecer a Bíblia. Ou, acho que precisamos de outro livro de escrituras porque havia outras ovelhas. Ou, acho que precisamos de outro livro de escrituras porque não temos o suficiente na Bíblia. Isso foi muito ofensivo. A primeira visão não era o problema. O problema foi o surgimento do Livro de Mormon. Então, será que Joseph era um produto de seu ambiente nessa questão? Absolutamente não. E como você disse, isso teria sido muito ofensivo para as pessoas. Acho que é por isso que a perseguição cresceu. E voltando apenas alguns séculos atrás, você tem Martinho Lutero e as guerras protestantes, 30 anos de guerra contra a Igreja Católica. Agora, os católicos não viam a Bíblia como a única fonte de escritura ou conhecimento. Só a escritura vem com a formação protestante. Formação protestante, é isso mesmo. Para os católicos, a tradição era a maneira pela qual você interpretava a Bíblia e acrescentava algo a ela. Você não encontrará nada na Bíblia sobre indulgências, pagar para ter o perdão. A Trindade é o sim. Certo, mas todos os credos e coisas que se desenvolveram faziam parte da tradição católica. E muito disso era bom, mas não tudo. E Martinho Lutero reconheceu que havia problemas e queria voltar aos princípios básicos. Acho que ele estava certo em querer restaurar os princípios básicos, mas acho que ele foi um pouco longe demais ao dizer que agora só teremos a Bíblia e exclusivamente a Bíblia, e nada além da Bíblia. Como o Senhor pode não revelar outras coisas? Bem, essa é a questão do século XIX, pelo menos da primeira metade. O segundo grande despertar foi sobre o que é revelação. Então, tudo isso. Junta os dois, e mais ainda está por vir. A seção 18 também chama Oliver Cowdery para ficar atento aos 12 apóstolos. Acho que isso é interessante porque, como povo bíblico, eles sabem que os 12 do Senhor eram muito necessários. E depois de traduzir Terceiro Nefe, eles sabem que os 12 são novamente um alicerce organizacional, para que o Senhor possa trabalhar como suas testemunhas especiais. Mas fico fascinada quando observamos a finalização do Livro de Mormon. E Oliver não cumpriu esse mandamento por 5 anos.
Sabe, foi só depois do acampamento de Sião, em 1835, que os 12 E foram quem realmente chamados. separará os 12 apóstolos? E serão as 3 As 3 testemunhas? testemunhas. Oliver, Martin e David Whitmer. E nesse texto é basicamente para Oliver e um pouco para David Whitmer. Mas mais tarde, Martin foi adicionado para ser um dos que estaremos buscando para os 12. Mas fico fascinada com o fato de o Senhor nos dar revelações com anos de antecedência. Para nos prepararmos, para trabalharmos nelas e evitar frustração com o tempo do Senhor, pois tudo é necessário para aquele período. Acho que é isso mesmo, é claro. Para poder escolher 12 que seriam os líderes, é preciso ter um corpo bastante grande de sacerdotes, e que sejam treinados e experientes. E, portanto, não é como se isso fosse ser algo que Oliver pudesse fazer imediatamente no ano de sua morte. Eles não têm 12 membros da igreja, e ela nem sequer está organizada. Mas eles sabem que havia 12 discípulos em terceiro Nefe. Jesus ordenou 12 apóstolos, deu chaves do reino a Pedro. Ele deu as chaves do reino a Pedro no Novo Testamento. Portanto, acho que eles estão prevendo que haverá muito mais na restauração do que eles imaginam. O texto diz que Oliver deve procurar, mas não diz que Oliver escolherá. Ele pode recomendar. E ele faz parte Estou muito feliz que você tenha dito isso. de reunir isso. Mas então é a primeira presidência que o fará. É uma revelação de Deus. É isso. De acordo com a seção 107 de Doutrina e Convênios, eles têm a ideia da organização do sacerdócio e eles a seguem. Sim, isso é ótimo. E também estou fascinada com o fato de Oliver estar atuando como escrevente, assim como os 3 irmãos Whitmer na época em que estavam em Fayette. Joseph está lendo o texto do egípcio reformado que está sendo usado nas placas menores, que Moroni diz ser diferente das placas dele. Não há pontuação. Não há quebra de parágrafo nem títulos. Às vezes temos uma mudança de capítulo feita a lápis, mas são bem mais longos do que os nossos. E esses provavelmente foram colocados por Oliver Cowdery mais tarde. Não tenho certeza do que Royal Skousen pensa sobre a origem dos títulos dos capítulos ou das quebras de capítulo, mas eles foram escritos. Provavelmente, à medida que a composição tipográfica está progredindo. Mas temos que agradecer a John Gilbert por toda a pontuação. É isso mesmo. Sabe, sinto que o pobre E.B. Grandin, sua esposa e seus filhos estão tentando sobreviver com esse novo livro. A empresa editorial que ele fundou, e eles precisam fazer com que funcione. Mas estou fascinada com algumas das pesquisas que foram feitas por outras pessoas nesse mesmo período. Você gostaria de falar um pouco sobre os livros de Temos Richard 2 livros que Turley? não são muito conhecidos, mas que foram lançados recentemente. E eu os recomendo muito. Rick Turley e Bill Slaughter. Grandes historiadores da igreja. Eles são pessoas do Departamento de Historiadores da Igreja. Publicaram em primeiro lugar Como Recebemos o Livro de Mormon. Para começar, ele é lindamente apresentado. Com fotos, é altamente ilustrado, maravilhoso para as famílias usarem. Você pode ver cópias de páginas importantes nas várias edições do Livro de Mormon, lugares onde tudo aconteceu. E aqui eu acabei de abrir uma das páginas do manuscrito original do Livro de Mormon. Aqui você pode ver como ela era. E só para lembrar, não temos tanto do manuscrito original quanto temos do manuscrito do impressor. Temos apenas 28% do manuscrito do impressor, porque ele foi tudo destruído foi enterrado por na Deus. pedra angular da casa de Nauvoo, onde se pensava estar seguro. Eles tentaram torná-la à prova d'água, mas eles estavam lá e você estava às margens do rio Mississippi e os invernos gelados a destruíram. Temos 28%. Temos 28%. Também neste livro falamos sobre essa cópia original do pedido de direitos autorais. E você pode ver que ela não tem o canto rasgado como a que Joseph guardou sua cópia pessoal. Mas também me chamou a atenção o fato de que ela incluía informações da página de rosto do livro de Mormon. Portanto, sabemos que a página de rosto havia sido
traduzida antes desse pedido em 11 de junho. Sabemos que Joseph Smith, como você disse, foi traduzido antes. E é uma palavra final de conclusão por Moroni. E acho que ele usa um pouco da linguagem de Mormon ao juntar. E a página de título. Mas é o trabalho final de Moroni, e ele o assina. E depois é ele quem entrega o livro a Joseph. Bull, sou muito grata por sua pesquisa sobre como o livro foi traduzido, quando e onde, para que possamos encaixar esses detalhes históricos. Porque ele não poderia ter as palavras de Mormon se essas fossem as últimas coisas traduzidas até 11 de junho. É isso mesmo. E tudo isso faz sentido. Quando você percebe o que não entendemos muito bem antes, que as placas menores de Nefe foram traduzidas em junho, depois que eles terminam de traduzir os livros de terceiro Nefe, Mormon e Éter e assim por diante. Quando Oliver Cowdery chega lá, eles retomam a tradução de onde haviam parado, que era nas 116 páginas, e na verdade temos um pouco do original, essas primeiras páginas, e estão escritas em um papel, que tinha o capítulo 3 anotado no topo. Se não temos o início do livro de Mosias. No início do livro de Mosias, eles continuam de onde pararam. Por onde devemos começar? Começamos de onde paramos. Começamos pelo que o Senhor coloca diante de nós. Joseph não está dizendo, eu tenho um problema aqui, vou resolvê-lo. Ele olha para o intérprete e lê o que está lá. No final tudo se encaixa, mas não é nada que ele tenha sequer pensado em como fazer tudo isso se encaixar. Portanto, mais uma vez, é um testemunho da tradução milagrosa. Além disso, nessas primeiras sessões de Doutrina e Convênios, temos muitas informações sobre o livro de Mormon, mas é interessante observar como as revelações foram selecionadas. Outro bom recurso para considerar é um livro sobre como elas foram reunidas. Agora, Doutrina e Convênios foi impresso pela primeira vez no ano do Senhor, em Kirtland, em preparação para a dedicação do templo de Kirtland. Foi impresso em 1833? Bem, ele foi impresso no ano do Senhor. Como o livro de mandamentos. Aqui está. E aqui está a nossa pequena cópia. Este não é um original. Há muito poucos desses originais. E a razão, é claro, é que estava sendo impresso em Independence, Missouri, e essa foi a gráfica que foi destruída pela multidão que não gostava do que os santos dos últimos dias, os Mormons, faziam. Naquele momento eles estavam... Os santos mudaram rápido, surgiram problemas lá. Mas essas são as páginas que as moças conseguiram pegar do chão quando a multidão as jogou pela janela do segundo andar, seguraram-nas e correram para o milharal e deitaram sobre elas até escurecer, quando puderam sair e se esconder no celeiro. Portanto, o que nos resta do livro de mandamentos de 1833 são apenas essas poucas sessões. É isso mesmo. As moças e termina foram na página capazes de dizer, 160. Como vocês podem ver. E isso é porque elas tinham. Havia 16 páginas em uma assinatura, então eles imprimiam. 8 páginas de um lado e 8 páginas do outro lado, e então era dobrado e cortado. São apenas essas poucas páginas que não foram queimadas, que algumas das moças conseguiram juntar, tirar e guardar e salvar. Mas é isso que temos aqui neste pequeno livro. Como estamos estudando Doutrina e Convênios este ano, acho que mais uma vez esse livro é altamente recomendável como um recurso maravilhoso para ajudá-los a entender como Doutrina e Convênios continuou a ser publicado. Quando foi que recebemos capítulos e versículos? Ou tínhamos sessões, mas... E que diferentes publicações acrescentaram coisas diferentes e foram feitas alterações. Por causa disso, sou muito grato pelo trabalho de Royal Scouts e por voltar e examinar. Cada edição, o manuscrito original, o manuscrito impresso. O que foi alterado? Foram erros de pronúncia? Foram problemas reais de visão ou de audição? Estou realmente impressionada com os detalhes e a vida inteira de pesquisa que está disponível agora.
Gostaria de ler o resumo da pesquisa de Royal Scouts. Essas evidências não apoiam as teorias de que Joseph Smith compôs o texto por conta própria ou de que ele o retirou de alguma outra fonte. Em vez disso, ela indica que o Senhor exerceu o que chamo de controle rígido sobre a tradução palavra por palavra do livro de Mórmon. Em particular, as evidências sugerem que Joseph Smith viu palavras específicas escritas em inglês e as leu para o escriba, e que a precisão do texto resultante depende do cuidado de Joseph e de seu escriba. Então, ele continua dizendo que houve erros. Você sabe, temos cerca de 3 erros por página. Uma página é enorme. Estamos lidando, como mencionou antes, com várias palavras seguidas que poderiam ter sido mal interpretadas. A pesquisa do irmão Skousen continua. O texto foi ditado oralmente, palavra por palavra. Os nomes do livro de Mórmon eram frequentemente soletrados. Na primeira vez em que apareciam no texto, indicando assim que Joseph Smith podia ver a grafia desses nomes. Mas durante o ditado não houve reescrita do texto, exceto para corrigir erros no registro do ditado. E como ele sabe que eles foram escritos? Porque no manuscrito original, há imagens do projeto Joseph Smith Papers sobre isso. Elas mostram onde, na mesma linha, há uma linha riscando Corian Tumor e depois escrevendo-o com uma grafia diferente. Muitas vezes, um CH é pronunciado com um CK e, por isso, Joseph o alterava. E às vezes, o que temos é uma correção em linha. Foi isso que eu quis dizer. Portanto, sim. não acima da palavra, quero dizer mais tarde. Na linha tem que ser. Mas se você tem um nome que o Oliver está fazendo o melhor que pode para soletrar... Há muitas palavras únicas aqui para ele. E talvez Oliver diga, como é mesmo? E então Joseph soletraria o nome. E Oliver riscaria o que está escrito e escreveria a grafia correta. E depois continuava com o texto. Então isso nos diz que se trata de correção em processo. É uma evidência arqueológica, não é? Absolutamente, como você disse. Está se aprofundando na camada arqueológica desse texto. Além de estudar as escrituras este ano e mergulhar nessa maravilhosa seção 18, onde a palavra arrepender-se é mencionada 11 vezes, espero que você aproveite o arquivo da Central das Escrituras para encontrar alguns desses excelentes recursos. E gostaria de terminar com nosso testemunho, de que o Senhor trabalhou e preparou, e tanto doutrina e convênios que temos agora, quanto o livro de Mórmon e a pérola de grande valor, como escrituras para amarmos. Às vezes, quando olho para os judeus no Muro das Lamentações abraçando sua Torá e dançando com ela, percebo que é assim que me sinto em relação às nossas escrituras restauradas. Amo esses textos e acredito que podemos aprender mais sobre Deus e nos tornar pessoas melhores quanto mais os internalizarmos. E deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.